Seu livro. Amados, eu quero falar hoje sobre 1 Samuel, capítulo 7. Mas antes disso, eu quero introduzir falando sobre outros dois textos que me fizeram chegar nesse texto. É interessante que quando nós olhamos para a didática bíblica a respeito do templo, nós percebemos que Deus tem um afeto, um carinho especial com esse lugar que Ele decidiu também chamar de casa na antiga aliança. Embora saibamos que o apóstolo Paulo diz que agora nós somos a casa de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, há um santo cuidado, zelo, carinho da parte de Deus pela estrutura que Ele decidiu habitar. Ele tabernaculou em nosso meio, usando um templo para isso. Ele fez isso com o tabernáculo de Moisés, depois ele veio sobre o templo que Salomão construiu, ele veio sobre a tenda que Davi levantou. Então Deus tem um santo zelo, um santo cuidado. Deus se manifesta nas construções coletivas que os homens constroem em honra a Ele, em homenagem a Ele e segundo a sua vontade. Deus abençoa essa construção coletiva, embora na nova aliança, como ministros neotestamentários, Deus nos veja como a sua casa. Ele tem um santo zelo com esse lugar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele tem um santo zelo por esse lugar. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que há uma maneira especial de Deus se manifestar nesses templos construídos para cultos coletivos. Nós vamos perceber que Deus tem uma maneira específica de visitar esses lugares e fazer a obra que Ele quer realizar. Porque embora, irmãos, sejamos homens, sejamos falhos, sejamos vulneráveis em vários aspectos, Deus não deixa de realizar o seu propósito. O projeto de Deus continua de pé. E todas as vezes que homens falharam na missão que Deus os designou, Deus levantou outros homens com a mesma proposta para romperem naquilo que era desígnio do seu coração. Por isso que o Espírito Santo tem a função, a tarefa de nos convencer sobre o que é a vontade de Deus, porque é do interesse de Deus que estejamos inseridos em seus projetos. Eu, como André, como pastor André, eu com a minha família, quero estar inserido no projeto que Deus tem para esse tempo. E esse templo, acredito eu, que está inserido no projeto que Deus tem para essa comunidade, para esse bairro, para essa cidade. A igreja que está estabelecida aqui tem um propósito designado no coração de Deus, e agora é obra do Espírito Santo nos reunir debaixo dessa tenda e manifestar a sua vontade, para que todos nós estejamos inseridos naquilo que Ele vai fazer. Porque Deus vai fazer, irmãos. Independente se nós nos conectarmos ou não, Deus vai fazer. Mas Ele é tão amoroso, Ele é tão cuidadoso, Ele é tão zeloso, que antes de realizar a obra que Ele disse que vai fazer, o que Ele faz? Ele nos instrui, Ele nos orienta, Ele nos convence. Ele agora trabalha em nós para que nós estejamos prontos para aquilo que Ele vai realizar. E quando nós olhamos lá para Êxodo, no capítulo... Só um minuto, deixa eu abrir aqui o meu esboço. E quando nós olhamos lá para Êxodo, no capítulo 40, no versículo 34, está escrito assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. E isso é impressionante. É impressionante porque Deus não precisava de uma estrutura para se manifestar, mas como Ele é pedagógico, eu costumo dizer que Deus é pedagogo. Deus é dinâmico, Deus é didático. Deus faz esse povo construir uma tenda, das orientações a Moisés, para que ele pudesse tabernacular no meio do povo e o povo entendesse aquilo que ele estava para realizar.
Esse povo estava transicionando do tempo de escravidão e rumando à terra da promessa. Canaã era a terra que Deus havia prometido dar aos antepassados desse povo e a esse povo. Mas para isso, a presença de Deus era necessária no meio desse povo no período de deserto. Então Deus dá as orientações, construa o tabernáculo e Deus vem sobre esse tabernáculo e enche a tenda do encontro. Esse templo, irmãos, também tem um significado para nós nos dias de hoje. Esse lugar é a tenda do encontro, onde Deus enche esse ambiente com a sua glória para realizar aquilo que Ele quer realizar nessa estação em nossa vida. Então Deus tem uma tenda de encontro. Embora nós sejamos casa de Deus, Deus tem uma tenda de encontro. E nós profeticamente declaramos que esse lugar é uma tenda de encontro de Deus. Amém? Mas aí depois eu observo outro texto. E o outro texto que eu observo é Isaías 6. Do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou ler, depois você lê em casa. Que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão a brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa, e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou, envia-me. Mais uma vez nós estamos num ambiente de templo. Isaías estava no templo e de repente ele entra em uma outra atmosfera, em uma outra dimensão, e ele vê a glória de Deus. Em algumas versões está escrito que o templo se enche com a orla dos vestidos de Deus. A glória de Deus enche aquele lugar mais uma vez. O texto que lemos de Êxodo 40, a glória de Deus enche o tabernáculo. Agora a glória de Deus enche o templo onde Isaías está. É interessante que as condições que Isaías está vivendo não são perfeitas. Isaías havia acabado de perder uma pessoa importante, uma pessoa poderosa, que de alguma forma o dava conforto. E ele está dizendo: no ano em que eu perdi o rei, eu vi o rei. No ano que eu perdi uma pessoa importante, eu vi o Senhor. E ele diz: a glória do Senhor encheu o templo, e ele entrou no conselho de Deus. A nuvem de Deus também desceu sobre o templo onde Isaías estava, em uma fase difícil da sua vida, mas ele entra nesse lugar e ele vê o conselho de Deus. Ou seja, todas as vezes que nós nos reunimos coletivamente nesse lugar que Deus também chama de casa, automaticamente Ele está disposto a revelar a sua glória, que manifesta como nuvem, mas essa nuvem da glória de Deus, tanto do tabernáculo, tanto do templo que Isaías está, revela uma coisa importantíssima: a glória de Deus não é sobre sensação, a glória de Deus não é sobre um arrepio, a glória de Deus não é sobre uma experiência, mas a glória de Deus é o peso da sua opinião. A glória de Deus é a revelação do seu conselho. A glória de Deus é quando nós entramos no lugar onde Ele está reunido com os seres que Ele decidiu ajuntar para um propósito, e Ele revela para nós quais são as suas intenções e quais são os seus projetos, e diz: eu quero inseri-lo naquilo que eu estou fazendo. Então, todas as vezes que nós nos reunimos coletivamente, Deus quer revelar a sua
glória. Qual é a marca, irmãos, das reuniões coletivas em um templo em que nós decidimos construir esse lugar para cultuar o Senhor de forma coletiva? Qual é a marca de que Deus recebeu isso? Quando a glória dele se revela a nós, ele revela seus projetos, seus propósitos e diz: eu estou te inserindo nisso. Então a marca de que Deus está nesse lugar é a sua nuvem de glória. Então a nuvem de glória do Senhor estava no tabernáculo, a nuvem de glória do Senhor estava no templo em que Isaías foi, a glória do Senhor veio sobre o tabernáculo, o templo que Salomão construiu. Eu não sei se você lembra, quando o templo foi inaugurado, a nuvem da glória do Senhor, o peso da glória de Deus, veio sobre os sacerdotes e todos foram espremidos, colocados ao chão por causa do peso da glória de Deus. E eu tenho uma notícia para dar: o peso da glória de Deus também virá sobre nós, está vindo sobre nós. Nessa manhã, Deus quer fazer com que a sua nuvem desça sobre nós. Deus tem coisas profundas para revelar a nós dos seus conselhos, do seu desígnio. Deus tem uma reunião nos céus e Ele quer abrir os nossos olhos a respeito disso, porque a partir de agora Ele está dizendo: estou inaugurando essa estação de uma nuvem de glória sobre vocês. Então Deus ama essa coletividade, mas essa coletividade tem um propósito: a nuvem de glória pairá sobre nós. E aí agora eu consigo entrar no texto de 1 Samuel. Abra comigo agora a sua Bíblia. 1 Samuel no capítulo 7. 1 Samuel no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 14. Os irmãos acharam? Amém? Os homens de Quiriate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou muito tempo em Quiriate Jearim, chegando a 20 anos, e todo o povo de Israel lamentava ao Senhor. E Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os Balaíns e as astarotes e cultuaram somente o Senhor. Samuel também disse: reuni todo Israel em Mispa e intercederei por vós junto ao Senhor. Eles se reuniram, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso e disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar a Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor.
Assim os filisteus foram subjugados e não vieram mais ao território de Israel, porque a mão do Senhor foi contra os filisteus durante os dias de Samuel, e as cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, cujos territórios Israel também tomou dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Até aqui. Amados, é interessante pensarmos que todas as batalhas que Israel viveu e vive servem para nós como um relógio profético. Se nós olharmos para Israel, nós vamos perceber que houveram guerras terríveis que Israel enfrentou, guerras terríveis que Israel está enfrentando, e isso aponta muito sobre nós, para nós, a igreja. Quando nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse 12, quando João vai dizer no livro da Revelação que haverá um tempo em que o dragão vai parar de perseguir a mulher e vai perseguir seus descendentes, nós estamos falando sobre um relógio profético que alcançará todo o povo de Deus. Da mesma forma como as bênçãos que estão sobre Israel nos alcançam por nós estarmos enxertados nessa videira verdadeira, nessa oliveira, nós somos ramos, ramificações dessa árvore. A bênção que escorre sobre nós também aponta sobre as lutas espirituais que também nos alcançam. Então, quando nós olhamos para Israel, nós também estamos olhando para um panorama de batalhas que nós enfrentamos, de acordo com as guerras que o povo que Deus decidiu chamar de seu, também enfrenta. Quando eu observo esse texto, nessa ocasião, eu olho também para o contexto de que Israel está há anos sem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi tirada desse povo, foi tomada desse povo, e a primeira coisa que o nosso inimigo faz quando quer nos destruir é roubar de nós a presença de Deus. É óbvio que você entende que a Arca da Aliança era um simbolismo da presença de Deus, e naquela época era assim que a presença de Deus se manifestava no meio do povo. Era o símbolo que havia restado do tabernáculo que tinha sido estabelecido por Moisés. Essa arca foi tirada do meio do povo, um simbolismo de que a presença de Deus havia sido arrancada do meio do povo. Às vezes os nossos inimigos são mais conscientes da importância da presença de Deus na nossa vida do que nós mesmos. E eles vão fazer de tudo para que essa presença seja retirada, seja removida de nós. Por isso, quando nós estamos construindo algo em Deus, quando nós estamos vivendo batalhas, a coisa que nós mais devemos zelar e lutar é pela presença de Deus na nossa vida. Embora saibamos que o Espírito é o selo da promessa, da redenção, da obra propiciatória, vicária de Cristo Jesus no Calvário, nós precisamos entender que esse Espírito precisa manter essa chama acesa dentro de nós. Nós precisamos conservar esse fogo aceso dentro de nós, que é o zelo, o amor, o temor, a devoção por Deus, por intermédio do Espírito. Então, a batalha primária, primordial que nós enfrentamos quando nós estamos enfrentando situações difíceis é a luta para que se apague em nós a presença de Deus. Quantas pessoas pararam no meio do caminho? Quantas pessoas desistiram no meio da jornada? Quantas pessoas abriram mão das promessas por causa das lutas que estavam enfrentando? Nós vamos ver isso, por exemplo, no Novo Testamento, em Atos, no capítulo 1, quando Machia reúne os seus discípulos e diz para 500 discípulos: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, e em 10 dias, 380 pessoas desistem da promessa que ouviram da boca do próprio Jesus por causa das perseguições. Toda luta, toda perseguição, toda batalha que enfrentamos tem a proposta, primeiro, de roubar de nós a promessa, a presença de Deus, a esperança e a fé naquilo que o Senhor disse que fará. Meu amado, uma das coisas que nós precisamos lutar
está para conservar em nós é a chama acesa pela presença de Deus. Nós precisamos batalhar para manter a presença de Deus viva, queimando, pulsando dentro de nós, porque sem ela certamente perderemos as nossas batalhas. Então é importante observarmos as batalhas que Israel enfrentou, para observar a forma como nós também viveremos as nossas guerras. E daqui a pouco eu vou fazer a associação dos dois textos que eu li antes desse texto. É importante nós mantermos essa chama acesa dentro de nós. E é interessante também que em Atos, no capítulo 4, depois de Atos capítulo 2, os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas em Atos capítulo 4 tinham vivido uma grande perseguição dos apóstolos João, Pedro e João, e eles são chantageados, são coagidos, são ameaçados, e eles voltam para estar com os irmãos, e os irmãos começam a orar de maneira ousada, e o Espírito Santo se derrama mais sobre eles, a ponto do lugar onde eles estavam tremer. E isso nos ensina que nós precisamos constantemente sermos cheios do Espírito Santo, embora o Espírito Santo já esteja em nós. A orientação profética para essa manhã é: precisamos buscar do Espírito, precisamos ser cheios constantemente do Espírito, porque uma das coisas que o inimigo vai tentar roubar de nós é justamente esse zelo que nós temos pelo Espírito. A arca é tirada desse povo, e essa arca tirada gera sérios prejuízos, sérios desastres. Esse povo vive um tempo de escravidão, um tempo de desolação. Esse povo vive um tempo de aflição, porque a presença de Deus fora tirada deles. Mas chega uma hora que Deus, como eu disse ontem, decide restaurar as coisas. Deus decide nos dar uma nova oportunidade, Deus decide nos dar uma nova chance, Deus decide nos dar um tempo de recomeço, Deus decide fazer com que as coisas sejam reiniciadas. E todas as vezes que eu olho para anos de desgastes na história do povo, eu percebo a graça de Deus alcançando esse povo e dando a esse povo a oportunidade de recomeçarem. Por isso que eu disse tão enfaticamente ontem que, embora o templo seja novo, isso aqui está mais relacionado a um novo tempo do que a um novo templo. Porque Deus tem interesse em fazer com que haja restituição, recomeços e restaurações. E quando Deus decide fazer esse povo recomeçar, uma das coisas que o sacerdote vai gerar nesse povo é o constrangimento e uma chamada ao arrependimento. E arrependimento do quê? Arrependimento por ter perdido tanto tempo, por ter desperdiçado tanta energia e por ter lutado batalhas que não eram necessárias se a arca não tivesse sido tomada do meio deles. E agora Samuel, irmãos, leva esse povo para um tempo de jejum, leva esse povo para um tempo de oração, leva esse povo para um tempo de consagração. E depois que esse povo começa a orar, jejuar, se consagrar, se reúnem para isso. Eles fazem isso de maneira coletiva, como nós estamos reunidos aqui numa grande assembleia nessa manhã. Ele reúne esse povo para um tempo de busca ao Senhor. Esse povo fica apavorado, porque depois que buscam ao Senhor, o inimigo se reúne para atacá-los também. E quantas vezes nós dissemos, né? Senhor, depois que eu passei a orar mais, as batalhas se intensificaram. Depois que eu passei a jejuar, as lutas ficaram mais intensas. Depois que eu passei a orar pela minha família, as batalhas ficaram complicadas. E nós começamos a dizer: Senhor, parece que tudo piorou depois que eu passei a me consagrar. Senhor, mudou o templo, as batalhas aumentaram. Mudou a estação, a luta ficou um pouco mais intensa. E nós começamos a apontar para o Senhor os desafios que nós estamos enfrentando, depois que nós assumimos novas posturas.
Quantas vezes mães chegaram para mim dizendo: pastor, depois que eu passei a orar mais pelo meu filho, a batalha ficou mais intensa. Pastor, depois que eu comecei a orar pelo meu casamento, pelo meu esposo, pela minha esposa, depois que eu passei a jejuar pela minha família, as guerras ficaram mais intensas. Mas, amados, na batalha espiritual, guerras intensas é um sinal de aprovação, é um sinal que as coisas estão dando certo. Você lembra de Ezequiel, lá no capítulo 37, quando ele chega no vale de ossos que estava sequíssimo, e quando ele profetiza, a primeira reação do vale é um reboliço? No mundo espiritual, muitas vezes coisas saem do lugar para entrarem no lugar. Eu, como um perfeccionista que estou em tratamento, eu pegaria os ossos e tentaria montar os esqueletos antes de profetizar. Eu tentaria conectar os ossos, fazer as articulações, deixar o cenário mais provável possível para que o milagre acontecesse. Mas quando nós estamos falando sobre a obra de Deus, muitas vezes Deus nos tira os recursos, deixa as situações impossíveis aos nossos olhos, para que nós aprendamos que com Deus nós trabalhamos na medida de fé e obediência. Deus está usando situações nessa estação para aumentar o nosso nível de fé e aumentar o nosso nível de obediência, irmãos. Lembro de mamãe. Mamãe é pernambucana, arretado, e o pernambucano é assim. Quanto mais baixinho ele é, mais ódio ele tem, né? Mamãe é assim. Mamãe é assim. Lembro de mamãe, quando eu era pequeno, que mamãe me ensinou a obedecer. Mamãe me ensinou a obedecer. Eu lembro da ocasião em que mamãe era irmã de 18 filhos de vovó. Então era a mamãe que cozinhava para todo mundo. Minha mãe era que fazia os almoços, a ceia de Natal. Minha mãe era essa. Lá em casa, você chega lá, na casa de minha mãe, não tem panelinha, só tem panelão. Hoje é só minha mãe, meu pai e minha irmã. E ela cozinha para 20 pessoas. A hora que você chegar lá, você vai encontrar comida. Porque acho que ela continua presa na família de 18 irmãos. Então você chegar lá, tem comida. E era minha mãe que cozinhava nos finais de semana, nos encontros da família. E aí, irmãos, era engraçado, porque pensa, todos os primos reunidos lá em casa, casamento. Você não precisa convidar ninguém de fora, porque a família enche a festa. Só da família, 150 convites. Pensa no desespero. E aí, mamãe, irmãos, cozinhava para essa turma toda, aos domingos, quando vovó era viva. Só que mamãe fazia uma coisa de propósito, eu tenho certeza que ela fazia de propósito para me ensinar. Ela ia no mercado, comprava a maioria dos ingredientes e sempre deixava alguma coisa faltando para me ensinar o que era obediência. Eu tenho certeza que era isso. Porque ela sempre me chamava, no meio da brincadeira, pensa todos os primos reunidos, brincando, correndo, pulando, e ela me chamava: André, e não fala baixo não, tá, irmãos? Só fala gritando. André, aí me chamava, vai lá no mercadinho e compra isso aqui agora. E aí eu ia batendo pé, ia reclamando. Irmãos, isso era umas 8, 9 vezes, até o almoço ficar pronto. Teve uma vez, acho que eu fui tão bravo, gritando, batendo pé, chorando. E aí eu peguei o dinheiro da mão dela e nem ouvi o que era para comprar. Nem ouvi. Quando eu cheguei na metade do caminho, ela me gritou e disse: volta aqui agora. Irmãos, lá o negócio era estreito. Volta aqui agora. Sorri. A lágrima escorrendo. Sorri. Você vai, mas você vai sorrindo. E a lágrima escorrendo aí, ó. Eu quero que você vá sorrindo, alegre. E mamãe me ensinou o que é obediência. Toda obediência deve ser rápida, toda obediência deve ser completa, e toda obediência deve ser com alegria. Muitas vezes, irmãos, Deus está nos fazendo repetir processos
nos levando para uma temporada de quebrantamento e arrependimento, porque nós estamos até dizendo que estamos obedecendo, mas não existe nenhum tipo de alegria em nós. Deus está nos chamando para esse tempo, para voltarmos a nos alegrar nos comandos que Ele dá, porque os comandos de Deus só nos geram frutos e coisas boas e novas adiante de nós, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Quando Deus diz para você entra, Deus não está te levando para uma cilada. Quando Deus diz para você sai, Deus não está te levando para uma cilada. Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus viu coisas que você não viu. Deus está num futuro que você não está. Deus articulou coisas que estão muito além daquilo que você consegue observar. Então, todo o comando de Deus deve nos gerar alegria. Por isso que a obediência deve ser rápida, completa e com alegria. Mamãe me ensinou isso. E quando Samuel reúne o povo em Mispa para o arrependimento e as batalhas se intensificam, o Senhor estava ensinando o povo a continuarem num lugar de alegria, num lugar de devoção, num lugar de fé, em um lugar de sujeição, em um lugar de submissão, embora as circunstâncias. Novo templo, novo tempo e novos desafios. E esses novos desafios incluem uma postura de fé maior e uma postura de obediência maior. Deus está dizendo para nós, se vocês forem aprovados no nível de fé e de obediência, vocês verão a minha glória. Então, quando Samuel reúne o povo para a santificação, para o jejum, para a consagração, para a oração, isso não é sinal, irmãos, que a nossa vida vai ser uma vida de rede e água de coco. Embora seja maravilhoso e você possa fazer isso. Mas o que a Bíblia está apontando é que novos tempos incluem novos desafios e nós vamos precisar aprender a ser obedientes. Então, as batalhas se intensificaram e quando as batalhas se intensificaram, quantas vezes nós achamos que essas batalhas são para nos destruir? Mas entenda uma coisa, toda batalha dentro da vontade de Deus não é para destruição, mas é para elevar o nosso padrão. Batalhas sem Deus são para morte, batalhas com Deus são promoções, vou repetir. Batalhas sem Deus são para a morte, batalhas com Deus são para promoções, vou repetir. Batalhas sem Deus são para a morte, batalhas com Deus são para promoções. Toda batalha que Deus te coloca não tem o objetivo de destruir você, mas as batalhas que Deus está colocando você são batalhas para gerar promoções. Esse é um tempo onde Deus está nos levando para algumas batalhas, para nos promover e nos fazer chegar onde Ele quer que cheguemos, que Deus tem um lugar para nós. Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos olhar, por exemplo, Gideão, e eu amo esse texto. Gideão estava dentro de um buraco, era costume dos israelitas em guerra se esconderem dentro de buracos. Você vai lembrar de Gideão que se escondeu dentro de um buraco. 1 Samuel capítulo 13, Saul se escondeu em buracos junto com os seus exércitos. Pensa em 600 homens escondidos dentro de buracos. Todas essas estratégias de guerra falavam sobre se esconder em buracos. E aí, de repente, Jonathan e o escudeiro saem do buraco, 2 homens contra um exército de filisteus. E aí, de repente, Gideão sai do buraco, 1 homem contra mais ou menos 180 mil homens. Um homem que estava escondido, toca a trombeta, troca a buzina e reúne um exército. Porque de uma hora para outra, de um tempo para o outro, o Senhor empodera esse homem e diz, olha, eu tenho um desafio.
Eu tenho uma batalha para você, embora todos os outros estejam escondidos. Eu quero começar uma revolução, uma mudança na estação. Eu tenho algo para fazer e eu encontrei você. Você lembra do anjo abordando Gideão? O anjo senta na beira do lagar e diz: Gideão, homem valoroso. Gideão, homem corajoso, homem valente. E cabra macho. E a cidade sendo cercada, midianitas e amalequitas amontinados, cercando a cidade em grande destruição, já não havia mais comida, alimentos, saúde, Israel estava sitiada, destruída, e Gideão escondido, poupando o pouco que tinha. Os inimigos entrando em Jezreel, e o anjo senta na beira do lagar e diz para Gideão: Deus tem uma obra contigo. O Senhor não chama Gideão pelo nome da sua vulnerabilidade, isso é coisa do diabo, irmãos. O diabo aponta os nossos fracassos, mas embora estejamos em um momento difícil na nossa vida, o Senhor sempre vai se manifestar falando conosco pelo nome da promessa que Ele nos fez. Deus sempre vai nos revelar as promessas que Ele tem para nós e vai nos chamar pelo nome das promessas que Ele tem. Então com Gideão foi dessa forma, com Jonathan foi dessa forma, e os filisteus, quando viram Jonathan e o escudeiro, começaram a dizer: vejam, os hebreus, os israelitas estão saindo do buraco. Eram só 2 homens, mas quando nós estamos debaixo de guerras que o Senhor nos colocou, o nosso inimigo vê multidões e exércitos inteiros, porque não é sobre nós, mas é sobre o Deus que decidiu nos promover. Deus decidiu fazer algo. Deus decidiu fazer alguma coisa. Então, quando Deus nos coloca em guerras, não tenha medo. Eu sinto no meu espírito que Deus está nos libertando do espírito de medo e de covardia. E nós vamos dar passos ousados no próximo ano, porque Deus está alargando as nossas tendas, expandindo o nosso conhecimento, colocando força nas nossas pernas, porque é isso que Ele tem para nós: ousadia e coragem. Ousadia e coragem para tomar decisões que reteram o mover de Deus na nossa história. Deus está nos libertando do espírito de medo, porque o medo é um espírito, e ele está caindo por terra hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem tinha medo de investir, de abrir negócios, de estudar, de trabalhar em algo novo, quem tinha medo de restaurar, quem tinha medo de avançar em áreas novas, hoje o espírito de medo está caindo por terra e você recebe espírito de coragem para entrar no sobrenatural. Guerras com Deus não são destruição, mas guerras com Deus são promoções. Oh, glória, irmãos! Aleluia! 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 Então essa atmosfera de batalhas espirituais que muitas vezes nós enfrentamos, não é um sinal que nós estamos sendo reprovados. Às vezes muitos crentes ficam desesperados, porque quando enfrentam as batalhas espirituais, entendem que estão sendo reprovados. A pessoa enfrenta uma batalha espiritual e ela diz: pastor, estou enfrentando uma luta de enfermidade. Será que Deus não é comigo? Mas quem disse que Deus não é com você porque você está enfrentando uma enfermidade? Pastor, estou vivendo uma guerra no meu casamento. Será que Deus não é comigo? Estou vivendo uma guerra na área financeira. Será que Deus não é comigo? Ei, amados, ei. Guerras com Deus não são sinal de reprovação.
Deus está ajustando algumas coisas, Deus está alinhando algumas coisas, Deus está reparando algumas coisas. O Senhor está em obras. O Senhor está em obras. Gente, que glória, a presença, eu estou sentindo meu corpo todo arrepiado. Aleluia! O Senhor está em obras. O Senhor está em obras. Eu sou o batista mais pentecostal que vocês vão encontrar na vida, hein? E Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Então, quando você estiver enfrentando um momento difícil na sua história, lembre-se do pastor André com essa fala. Quando Deus te leva para um tempo de consagração, para um tempo de arrependimento, para um tempo de jejum, para um tempo de separação, para buscar a sua face e restaurar a presença dele na sua vida, e as guerras se intensificarem, essas guerras não são para a morte. Seu casamento não vai acabar. Seu casamento não vai acabar. Seus filhos não vão se perder. Sua história não vai acabar por aqui. Sua empresa não vai ficar falida dessa forma. As portas não vão ficar fechadas dessa forma. Se você está enfrentando guerras com Deus, Ele está mudando a estação, a forma de agir, a forma de trabalhar. Quero perseverar no texto que eu disse ontem de Josué 5. Quando o povo alcança a terra, entra na terra, sabe o que acontece? A maneira de Deus prover muda. O maná para de cair. Pensa um povo acostumado com maná há 40 anos. 40 anos o povo comendo do pão que descia do céu. É óbvio, ele era trabalhado. É óbvio que o Talmud conta uma história sobre o maná que eu acho maravilhosa. Que o maná tinha na boca de cada um o gosto daquilo que a pessoa queria comer. Quero que você pense aí no que você comeria agora na hora do almoço. É até difícil falar desse assunto agora, que senão você vai ficar, acaba logo, acaba logo, acaba logo, acaba logo. Mas segura aí. Mas pensa o que você comeria agora no almoço. Um churrasco? Aleluia, teve até avivamento ali atrás. Eu estou aqui suando para pregar, não teve um glória. Falei de churrasco, o povo até em línguas falou. Pensa aí, gente. Você comeria o que agora? Um comeria churrasco, outro comeria um peixe, outro comeria um frango assado, um galeto, né, gente? Com maionese, farofa. Pensa aí no que você comeria. O maná era o mesmo ingrediente, era a mesma coisa. Vamos supor que fosse um pedaço de pão. Mas o Talmud diz que na boca de cada um, o maná tinha o sabor daquilo que a pessoa gostaria de comer. Porque Deus é coletivo, mas Ele trabalha na individualidade de cada um. Deus é coletivo, mas Ele entende as nossas subjetividades e Ele as respeita. Embora Ele entregue o maná para todo mundo, Ele diz, eu te amo tanto, que eu vou te acolher naquilo que você tem de necessidade. Esse povo estava acostumado a comer do maná, e de repente o povo entra na terra e encontra legumes, verduras. Esse povo começa a colher da terra. Está escrito assim, um dia depois que o povo entrou na terra e comeu do maná, e comeu da colheita, o maná parou de cair. Pense num povo que está há 40 anos acostumados a ver Deus agir de uma forma. Hein, pastor Fabiano? 40 anos acostumado a ver Deus agir de um jeito, pastor. E aí, de repente, para de cair o maná. Como é que o povo fica? Desesperado, dizendo, Deus parou de prover. Deus parou de agir. Mas não é porque Deus mudou a forma de fazer algumas coisas que Ele parou de agir, irmãos. É ao contrário. As mudanças na ação de Deus mostram para nós que nós estamos chegando no ponto do amadurecimento que Ele gostaria que nós estivéssemos.
Porque todo crescimento gera dor. Eu não sei quantos aqui são pais de adolescente ou lembram do seu período de adolescência, que a criança começa a dizer: ai, pai, está doendo a perna, está doendo o braço, está doendo. E aí você leva no médico, todo preocupado, você leva lá no médico. Aí o médico diz: mãe, pai, ele não tem nada. Isso aí é a dor do crescimento. Batalhas com Deus não é sobre reprovação, mas é sobre Ele esticando você para que você crie a estatura que Ele quer que você tenha. É amadurecimento, é expansão, é crescimento. Amados, a azeitona só vira azeite porque passa por processo. O vinho só é vinho porque a uva passou por processos. Você só vai se tornar quem Deus quer que você seja a partir do momento que você se deixar passar por processos. Então receba isso com alegria. Seu processo com Deus está te amadurecendo, está te deixando no ponto que Ele quer que você esteja para a obra que Ele vai fazer. Deus trabalha a longo prazo, irmão. Deus já sabe o que vai fazer lá na frente. E aí Ele começa a preparar você agora para aquilo que Ele vai derramar sobre você na próxima estação. Esse é um tempo de transição e Deus está nos tirando da nossa adolescência espiritual e Ele está nos levando para um novo nível de maturidade. Então esse povo vai santificar, vai jejuar, vai orar e enfrenta guerras. Um povo que está reunido, pastor Tiago, o povo estava reunido. O povo estava santificando, consagrando, jejuando, mas enfrentam guerras. Uau, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Deus não nos deixa na zona de conforto. Glória a Deus porque Deus sempre nos move para coisas maiores. Glória a Deus porque sempre nos move para desafios maiores. Porque um cérebro, irmãos, na zona de conforto, ele atrofia. A psiquiatria diz que o nosso cérebro também é um músculo. E um cérebro que não é utilizado, um cérebro que não é desafiado, um cérebro que não é utilizado, ele atrofia. Por isso que nós vamos observar que o tratamento para doenças como Alzheimer, demência, é a estimulação do cérebro. Por quê? Quanto mais estimulado ele é, mais funcionante ele se torna. Talvez você diga assim: Senhor, por que tantas batalhas? Porque Deus diz: eu não quero te deixar atrofiado. Você lembra de Davi? Uma guerra atrás da outra. Uma guerra se estourou contra mim. Quando eu descanso de uma, outra já vem. Às vezes eu nem descanso de uma e outra já se estourou contra mim. Agradeça a Deus, porque Deus viu em você capacidade de enfrentá-las. E esse povo, irmãos, passa por esse momento e vai buscar a Samuel. Dizendo: Samuel clama por nós, Samuel ora por nós, Samuel pede a Deus em favor de nós. E isso me mostra que nas nossas batalhas e nas nossas lutas, Deus sempre nos faz valorizar aquilo que temos. Deus sempre nos leva para um lugar de valorização daquilo que Ele nos deu. Irmãos, pense bem. Samuel era sacerdote, juiz, profeta. Deus era com Samuel. Deus destituiu o sacerdócio da linhagem de Eli. Destituiu Orfi, destituiu Finéias. Deus levanta Samuel, chama Samuel ainda quando criança. Deus unge Samuel. Samuel é o sacerdote. Mas sabe o que o povo faz? O povo vai procurar os Balaíns e as Astarotes. E é poderoso saber que Deus, como um bom pai, nos leva para um lugar de correção e disciplina. Às vezes, as batalhas que nós estamos enfrentando
tem o propósito também de corrigir a maneira como nós estamos vivendo a nossa vida. Porque Deus, como um bom pai, Ele disciplina e corrige os filhos que ama. E essas batalhas também que Samuel vê o povo enfrentando, serve para uma coisa, para fazer com que esse povo voltasse a valorizar o sacerdote que tinha. Porque outrora, para quem esse povo recorreria numa guerra contra os filisteus? Aos Balaíns e às Astarotes. Mas eles tinham passado por um processo de arrependimento. Eles lançaram fora os seus ídolos. Samuel disse: lancem fora os vossos ídolos, abandonem os vossos ídolos. E o povo abandona os ídolos, e o que acontece? Eles agora estão sem ídolos, estão sem a quem recorrer, e agora eles só têm Samuel para recorrer, e eles vão para Samuel dizendo: clame ao Senhor por nós. Isso me ensina uma coisa: nas guerras que nós estamos enfrentando, Deus está nos ensinando o caminho do contentamento e da valorização àquilo que temos. Deus está nos ensinando a estarmos contentes com aquilo que já possuímos. É válido pensar, irmãos, que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não exercemos a gratidão e o testemunho. Randy Clark diz que testemunhar é a porta para novos milagres. O contentamento, a satisfação naquilo que eu tenho, é o que me gera portas abertas para aquilo que eu terei. Muitas pessoas ficam descontentes, ingratas por aquilo que têm e veem as portas se fechando porque não conseguem celebrar aquilo que estão vivendo. Celebre o carrinho que você tem hoje. Celebre a casa que você tem hoje. Celebre a família que você tem. Celebre a esposa, o esposo, os pais, os filhos que Deus te deu. Celebre a estação que você está vivendo. Aprenda a valorizar o que você tem, porque quanto mais eu valorizo aquilo que Deus me deu, mais Deus derrama sobre mim. Quanto mais contente eu estou com aquilo que Deus me deu, mais Ele vai derramando sobre mim. Quando o povo abriu mão dos Balaíns e das Astarotes e voltaram a valorizar o sacerdócio em Israel na pessoa de Samuel, sabe o que aconteceu? O texto que lemos diz assim: e houve paz em Israel nos dias de Samuel. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a minha vida e sobre a sua vida. Enquanto houver contentamento no nosso coração por aquilo que Deus nos entregou, haverá paz na nossa história, haverá paz na sua casa, haverá paz na sua vida, haverá paz nos seus negócios. O contentamento é a chave para a porta da paz. O contentamento é a chave que abre a porta das novidades. Mas para viver coisas novas, eu preciso estar contente por aquilo que eu tenho. Eu aprendi sobre Salmos 23, irmãos, em África. Quando eu cheguei em África pela primeira vez, e eu fui numa aldeia, isso em 2015. Faz alguns anos Deus me permite ir em África. Quando eu cheguei a primeira vez em África, que eu fui numa aldeia que os irmãos comiam mingau de barro, em outra aldeia que eles comiam carvão. Eu primeiro não acreditei, só acreditei quando eu vi. Falei, ninguém sobrevive comendo mingau de barro e carvão. Conheci um povo que comia mingau de barro e carvão. E eu cheguei nessa aldeia e os irmãos estavam dançando, celebrando, cantando assim, gritando assim: glória a Deus, chegou o homem de Deus. Eu disse, o quê? Esses irmãos que não têm o que comer estão dançando desse jeito, sorrindo, irmãos. O sorriso era de orelha a orelha, dançando. Balançando o capulana, que é o pano deles, balançando o capulana, balançando folhas, celebrando, dizendo, glória a Deus, chegou o homem de Deus. Eu disse, não é possível,
Não é possível. Eu com a minha mente ocidental, não é possível. Não é possível que esses irmãos que não têm nada tenham toda essa alegria. Eu sempre ouvi falar da alegria deles, mas eu não consegui entender. Glória a Deus, chegou o homem de Deus. Não é glória a Deus porque chegou a comida, não. É glória a Deus porque chegou o homem de Deus. E aí ver toda aquela alegria, ver todo aquele contentamento daqueles irmãos. Nesse dia eu aprendi Salmos 23. O Senhor é meu pastor, e se o Senhor é meu pastor, nada me falta. Se o Senhor é meu pastor, eu já tenho aquilo que me é suficiente. E aqueles irmãos me ensinaram que com Jesus até o mingau de barro é um banquete. Aqueles irmãos me ensinaram a valorizar a igreja que eu tinha. O prédio que eu tinha. O melhor culto da minha vida foi numa igreja de 200 pessoas debaixo de uma árvore. Eu ganhei de oferta uma galinha. Você pode me dar a maior oferta, mas nada será tão precioso para mim como ter recebido uma galinha que era comida deles, que eles deixaram de comer para ofertar na minha vida. Eu passei por uma experiência, pensa num auditório para 7.000 pessoas, eu tinha acabado de falar, o culto que não acabava, porque eles não querem que o culto acabe. E eu já não aguentava mais, olha que eu tenho a unção da falha infinita, mas eles me ganharam. Eu sentei no banco, e aí quando foram me buscar para ir comer alguma coisa, eu vi uma irmãzinha, com o braço levantado e com um menino na cadeira de roda do lado dela. Andaram 50 quilômetros para chegar na igreja, ela empurrando a cadeira de roda numa estrada de barro. Foi uma viagem a pé, tanto que eles dormiam no chão da igreja os 3 dias de seminário. E aí eu conversando com aquela senhora, ela não falava português, porque era de uma aldeia distante, falava um dialeto, o tradutor me ajudando. E eu perguntei para ela, olha que pergunta inocente, a irmã não vai almoçar? Ela olhou para mim do tipo, como? Eu peguei uma nota de 500 meticais, que era o que eu tinha no bolso, que vale uns 50, 60 reais, coloquei na mão dela e disse, vai comer alguma coisa. E disse, vai comer alguma coisa. Eu fui comer. À noite era um culto festivo, eu vestido de moçambicano, todo mundo celebrando, dançando. A oferta deles, irmãos, é uma coisa extraordinária. Eles vão levando feijão, vagem, que é o feijão verde, cana-de-açúcar, aipim, galinha, cabra, o que eles têm, eles levam. Nesse dia foi até engraçado que uma galinha soltou as pernas, começou a correr dentro da igreja. É uma delícia aquilo. E aí o pessoal dançando e eu dançando também, fui ofertar dançando. Daqui a pouco, quem me passa do meu lado, empurrando a cadeira de rodas com uma mão, balançando a nota de 500 meticais do outro, indo ofertar. A irmã que eu dei a oferta para ela comer. Eu fiquei revoltado. Quando ela voltou, eu chamei ela, peguei o tradutor, pergunta para ela porque ela não foi almoçar. Sabe que ela me disse, segura aí, que foi forte. Ela me respondeu assim, eu prefiro ofertar do que comer. Eu caí no choro. Porque eu preferia comer do que ofertar. Isso foi num sábado à noite. No domingo de manhã, um amigo que estava comigo, que trabalha com curas, sinais e prodígios, estava ministrando. E de repente um cheiro de podre tomou a igreja. O tumor do braço dessa mulher estourou e secou imediatamente, só ficou o cheiro. O filho dela, que chegou na cadeira de rodas, saiu andando. E sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? O poder de uma oferta e do contentamento. Quando ela recebeu um pouquinho, porque era muito pouquinho, irmãos, em vez de comer, ela ofertou, porque ela estava contente, não pelo fato de ter recebido dinheiro para comer, mas pelo fato de ter recebido dinheiro para ofertar. Eu achei isso incrível.
o poder do contentamento, o poder de valorizar o Samuel que Deus te deu, o poder de valorizar cada centímetro desse prédio, o poder de olhar para cada lâmpada, para cada detalhe, para cada corrimão, para cada cadeira e dizer: Senhor, obrigado, eu estou contente por isso. O poder de amar cada roupa que você tem no seu guarda-roupa. O poder de amar cada detalhe na sua casa, o poder de estar contente com cada item que você tem, o poder de celebrar o que você já tem, isso destrava as coisas que virão. Deus ensinou aquele povo a ser contente com o que tinha. Aquela guerra ensinou o povo a voltar os seus olhos para Samuel. E eu começo a encerrar e eu entro no porquê que eu falei da nuvem. Em algumas versões está escrito que quando Samuel ora, clama ao Senhor, faz o sacrifício, o Senhor decide ajudar aquele povo. Por isso, quando eu falo Ebenezer, eu costumo dizer Ebenezer, o Senhor decidiu nos ajudar. Porque aquele povo estava vivendo uma aflição, os filisteus se levantaram contra eles. E vai ser assim, irmãos, na nossa vida, nós vamos viver muitas batalhas, porque Deus está nos fazendo ir de glória em glória, mas Ele tem uma ajuda para te dar. Samuel sacrifica e Deus entende, vou ajudar esse povo. Em algumas versões do texto que nós lemos, em vez de trovejar, está escrito que o Senhor desceu como nuvem sobre esse povo. O Senhor desce no tabernáculo como uma nuvem que enche o tabernáculo. O Senhor desce ou se revela no templo para Isaías, e as orlas dos seus vestidos ou uma nuvem de glória enche o templo. E agora, nessa ocasião onde o povo está vivendo uma batalha, a nuvem de Deus também desce. Deus desce contra os inimigos de Israel. O conselho de Deus é sobre você conhecer aquilo que Ele determinou fazer, aquilo que Ele decidiu fazer. Eu lembro de Jó 1 e Jó no capítulo 2, quando Deus reúne os seres espirituais para uma reunião. Deus tem nos céus uma reunião com os seres espirituais. E lá em Isaías 6, Deus faz Isaías participar dessa reunião, e Isaías ouve uma necessidade de Deus, e Deus diz: quem enviarei? E Isaías, como está participando da reunião, no meio da glória de Deus, ele diz: envia a mim. No grego, a palavra é doxa, e doxa vem de doxai, que é conselho, ou seja, onde os gregos se reuniam para debater filosofia, política. A palavra glória no grego vem de doxai, vem de reunião, vem de conselho, de debate. Nós não estamos na reunião de Deus para debater com Ele, mas para dizer: Senhor, como que eu posso colaborar com aquilo que o Senhor está fazendo? A glória de Deus, quando veio sobre o povo e a nuvem desceu contra os inimigos, foi Deus dizendo: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar nessa estação que você está vivendo. Eu não quero falar somente do atributo da manifestação da glória de Deus. Eu quero falar sobre no que ela resulta. Está no templo novo. Inclui uma glória nova, uma nuvem nova. Uma nuvem descendo sobre nós. Mas qual será o resultado dessa nuvem que está descendo sobre nós? A ajuda de Deus contra os nossos inimigos. Juízes 4. Lembrei desse texto ontem enquanto estava profetizando. Jael estava dentro da sua casa enquanto o povo tinha ido para a guerra, inclusive Débora estava na liderança do exército. Mas o inimigo entrou dentro da casa de Jael, uma mulher comum, mas a glória de Deus estava sobre aquele povo, porque Deus tinha decidido ajudá-los.
O inimigo, Cícera, dorme dentro da tenda de Jael. Ainda diz para ela, vigia a porta, se alguém entrar você me acorda. Veja como o inimigo nos menospreza. Mas quando Deus decide nos ajudar, o texto diz que ela pega a estaca do chão, tira a estaca da tenda, pega um martelo e atravessa as têmporas daquele homem a ponto da estaca entrar no chão e ninguém conseguir tirar, irmão. Como uma mulher comum tem tanta força assim, porque Deus decidiu ajudar. Uma guerra de 20 anos teve fim pelas mãos de uma mulher comum. Quero dizer para você, irmã querida que está aqui, talvez você se sinta tão comum por ser dona de casa, por trabalhar num emprego comum, por não estar, por exemplo, com o microfone na mão, mas você está lá cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. Quero dizer que uma guerra de 2 décadas teve fim pelas mãos de uma mulher comum, porque Deus não olha pessoas por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas têm no coração, sua disponibilidade, seu quebrantamento. E Deus está nos apontando um tempo onde pessoas comuns serão usadas para criar grandes revoluções. Deus não está fazendo acepção de pessoas. Você lembra de Davi? Davi era um menino comum, mas Deus o escolheu para ser rei. Então essa é uma estação, irmã, onde Deus vai usar você na sua simplicidade, no fato de você ser comum, para pôr fim a guerras de anos. Esse é o conselho de Deus. Essa é a nuvem de Deus que coloca inimigos na nossa frente e nos dá poder para destruí-los. Esse é o poder de Deus que impediu, que fragilizou, que vulnerabilizou os filisteus e fez com que Israel tivesse capacidade de destruí-los. A unção que está pairando sobre nós neste lugar, entenda isso e eu termino aqui dessa forma. A unção que está pairando sobre nós nesse lugar é a unção onde Deus está dizendo: eu estou decidido a te ajudar a pôr fim a guerras de décadas. Eu estou decidido a te ajudar a pôr fim em situações que você estava enfrentando há muito tempo, e essa é a hora, esse é o momento de eu fragilizar os seus inimigos para que você avance contra eles. E eu fico imaginando, irmãos, essa nuvem oprimindo os filisteus. Oprimindo os filisteus e eles ficando lentos, ficando fracos, ficando oprimidos, e Israel crescendo, indo para cima e destruindo, e os envergonhando, e eles fugindo, porque é isso que Deus faz. Quando Deus desce sobre nós, Ele nos ajuda. Então eu quero declarar Ebenezer. O Senhor nos ajudou até aqui, mas nos novos desafios Ele está dizendo: eu decidi continuar te ajudando. Decreto selado, Ebenezer, eu decidi continuar te ajudando. Ebenezer, assim te diz o Senhor, eu decidi continuar te ajudando. E eu não posso terminar isso sem orar. Se você entende que essa palavra é sobre você, corre aqui rapidinho que eu preciso entregar o microfone para a gente poder orar junto. Se você entende que essa palavra é sobre você, se você entende que essa palavra é sobre você, se você quer estar debaixo do mover dessa nuvem, se você quer estar debaixo do mover dessa manifestação da glória de Deus, se você entende que sobre esse templo há um novo mover, há uma nova nuvem do Senhor, nós vamos orar juntos. Senhor, a Tua palavra foi pregada, foi ministrada, e Senhor, não é sobre mim. Inclusive eu te peço perdão se eu não consegui demonstrá-la, aplicá-la da forma como deveria. Mas eu oro para que o Teu Espírito termine de convencer esses irmãos, a fim daquilo que o Senhor está fazendo nessa estação. Eu oro para que essa nuvem, Senhor, que inaugurou esse novo templo, desça sobre nós,
mas que nos convença sobre a sua opinião, sobre o seu conselho e enfraqueça os nossos inimigos. Nós aceitamos a sua ajuda sobre demandas da nossa vida que já perduravam até mesmo décadas, mas nós oramos, Senhor, pedindo para que esse convencimento, essa ajuda do Senhor nos coloque dentro do propósito de maneira acelerada. Nós declaramos nessa hora, em nome de Jesus, tudo que estava nos roubando o foco, tudo que estava nos roubando a atenção, a dedicação, tudo que estava nos roubando da sua presença, tudo que estava nos distraindo, nós lançamos fora nessa manhã, nós lançamos fora os balaíns, as astarotes, nós lançamos fora a confiança no nosso braço, nós lançamos fora agora a confiança na nossa expertise, na nossa sabedoria, na nossa sapiência, no nosso conselho, e nós dizemos, nós queremos, ó Deus, a manifestação da sua glória, nós queremos, ó Deus, a manifestação da sua vontade, nós queremos, ó Deus, a manifestação da sua ciência. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, empodera cada um desses homens e dessas mulheres aqui nessa manhã e envia-nos debaixo da sua nuvem para os desafios que estão adiante de nós. Amadureça-nos, ó Deus, amadureça-nos. Nós te pedimos que as nossas estruturas e estatura avance nessa hora para uma nova medida. Nós oramos, estica-nos, Senhor, estica-nos nessa hora, faça-nos chegar à estatura e à estrutura que o Senhor tem para nós nessa estação, e cada um nos seus desafios familiares, financeiros, emocionais, cada um nas suas batalhas com o Senhor, cresça, que esse seja um tempo de crescimento, que 2024 seja um tempo de crescimento na vida do teu povo, e que tudo aquilo que estava travado por causa das batalhas nos últimos anos, seja destravado nessa próxima estação. Obrigado pela nuvem, Senhor, obrigado pela nuvem, obrigado, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, mas o selo dessa manhã é, o Senhor continuará a nos ajudar, o Senhor continuará a trovejar contra os filisteus, o Senhor continuará a nos dar vitória contra os amalequitas, contra os midianitas, o Senhor continuará a nos dar vitória contra os inimigos do povo de Deus. Por isso nós te celebramos, porque nessa manhã nós marcamos o início de uma trajetória de avanços e de revolução e evolução. Selado está, Ebenezer, o Senhor tem uma ajuda para nos dar. Você pode dizer isso, Ebenezer, o Senhor tem uma ajuda para me dar. Diga para alguém, o Senhor tem ajuda para você. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço aí no seu irmão. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Todos debaixo da nuvem. Amém. Glória a Deus.